falar um pouquinho hoje sobre mulheres solo viajando pelo mundo. Sim, E para quem não sabe, eu conheci a Laís na Índia, né? sim, Em uma dessas viagens solo, tanto minhas quanto suas. realmente. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu quero te perguntar qual foi o momento que você se sentiu mais vulnerável durante uma viagem solo e como essa experiência te transformou, assim. O que que você sente que mudou depois que você começou a viajar sozinha? Tá, então, posso me apresentar rapidinho? Claro. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Laís, eu sou viajante, sou taróloga, também sou uma grande entusiasta do autoconhecimento e criadora de conteúdo. Conheci a Vi numa viagem solo também, como ela falou, na Índia, e eu acho que... é, Ai, esqueci qual que era a pergunta. Qual foi o momento que você se sentiu mais vulnerável e como essa experiência te transformou? Então, acho que a viagem da Índia foi a viagem que, né, por ser um país muito perigoso para mulheres, a gente ouve muitas coisas antes disso. É um lugar que você já vai um pouco com a cabeça ali meio formada em preconceitos, né, do que você pode acabar passando. E realmente é um país que, para mulheres, ele pode acabar dando um medinho, principalmente se você está viajando sozinha. E eu acho que foi um lugar que me colocou em situações muito vulneráveis. Ai, barulho da moto. Me colocou em situações muito vulneráveis como mulher. E a situação que eu me senti mais vulnerável foi, enfim, serviu de uma grande lição, né? Foi em um hostel que eu tava ficando em Udaipur, se eu não me engano. E eu peguei um quarto misto, né? Eu tava ali nas minhas primeiras experiências, não sabia muito como ter, né? Sempre tem ferramentas ou dicas pra gente se proteger enquanto mulher viajando sozinha. E aí, nesse hostel que eu fiquei, eu peguei um quarto misto e me deram um quarto que era bem no fundo, assim, do hostel. Era bem lá no fundo mesmo. E nesse dia, acabou que no quarto tinha eu e um outro cara. Só. E eu me senti muito vulnerável, porque era um lugar que, enquanto eu tava ali e não tinha mais como eu trocar de quarto, não tinha o que fazer, começou a me dar um medinho de tipo assim, eu tô aqui, se alguma coisa acontecer, gritar não sei o quê, ninguém vai me escutar, né? E aí ninguém me falou quem que ia ficar nesse quarto. Quando me deram esse quarto também, eu não sabia que ia ficar só eu e um cara. Era um completo estranho, era um desconhecido, se eu não me engano, era um italiano, mas foi um momento que eu comecei a pensar, ok, eu preciso. Tá tudo bem, eu sou uma mulher que viaja sozinha. Eu tenho que ser uma mulher que viaja sozinha. Não acho que o fato de o mundo ser perigoso para mulheres deve me parar. Mas eu preciso de algumas questões que, né, assegurem que eu tô sempre numa situação minimamente segura. E aí esse dia foi quando eu percebi e falei, ok, talvez numa próxima eu deva pegar um quarto feminino, ou eu deva perguntar quantas pessoas vão ter dentro desse quarto antes de ficar aqui, né? Mas. Ai, travou. Voltou. Mas essa foi uma das primeiras situações, assim, e depois das minhas próximas viagens, isso ficou muito mais consciente. Então, conversar com a pessoa, ver se eu sempre tô num ambiente ali que tá ok, como que eu me coloco em ambientes que já estão minimamente seguros, né? E depois disso eu tive outras situações também. Teve um dia que eu entrei num táxi, eu e três caras na Índia também, e eles estavam falando todos num idioma que eu não fazia ideia de qual era. E o meu GPS não funcionava, então tava no GPS de outra pessoa. Eu não tinha controle nenhum sobre a situação e aquilo me colocou numa situação vulnerável, né? Porque eu, enfim, eram três desconhecidos, eu não sabia pra onde eu tava indo, era um idioma que eu não conhecia. E, assim, coisas. Eu saí de todas elas coisas que eu não repetiria, né? Porque acho que a gente tem que, infelizmente, a gente tem que estar um pouco consciente também de como a gente tá lidando com as coisas. Mas foram situações que me ensinaram muito, assim, porque eu vi o quanto eu tinha poder para poder pensar rápido, para poder solucionar, né? Eu acho que pintam muito essa imagem de que mulheres não podem viajar sozinhas porque a gente é tão indefesa, né? Ai, a gente é tão indefesa, a gente não vai conseguir sair de situação nenhuma, a gente não pode se proteger. E não é nada disso, sabe? Quando eu tava ali, eu me protegi 100%, saí da situação, consegui pensar, consegui resolver, e no final deu tudo certo. Então, são ensinamentos que eu acho que só quando você realmente tá viajando sozinha você consegue ter.
Porque quando você tá com alguém, dá sempre uma sensação que você tá segura porque tem alguém ali com você, né? Acho que é meio por aí. Total. Meu Deus, amiga, essa viagem para a Índia para mim também foi assim. Meu Deus, a Índia é um lugar, né? Realmente é um lugar complicado para a mulher. Eu lembro que teve um dia que eu peguei um ônibus para ir de Rishikesh até Manali, eram tipo 16 horas. Uhum. E era um ônibus noturno, assim, e aí no meio da noite um dos motoristas veio, sentou do meu lado, começou a perguntar se eu estava sozinha, sabe quando você não consegue dormir, que fica aquela coisa? Uhum. Falei, meu Deus, eu falo alguma coisa, os caras vão me largar aqui no meio do nada, não tem sinal de celular, tô no meio das florestas do Himalaia. Mas aí foi isso. E aí é o que você falou, a gente começa a entender que, ok, existem coisas sim que a gente precisa fazer. Então, assim, pegaria um ônibus noturno de novo? Não, talvez compraria o meu lugarinho do lado, não sei. Mas, assim, estratégias que a gente pode ter, que são importantes, ao mesmo tempo que entra muito nesse lugar que você falou, da autoconfiança. Então, muitas pessoas me perguntam, né, como eu faço para ter mais autoconfiança, para ser mais confiante e tal. Autoconfiança é algo que você adquire com a prática. Então, eu Sim, faço algo, percebo que eu consigo fazer e me sinto confiante. Não é uma coisa que do seu sofá você vai falar, agora eu tô autoconfiante. Tô confiante, tô confiante. Não funciona assim, né? uhum. É muito mais E uma lá, reação do que uma ação, na verdade, né? claro, sim, e uma construção, né? Então, não é sobre se arriscar muito, mas é assumir um risco, que sim, o risco vai existir, ele faz parte da vida. Não dá pra gente querer entrar num lugar onde a vida não tem nenhum risco, nada pode acontecer, tudo pode acontecer a qualquer momento, viajando aqui, né? Uhum. Não, total. E eu acho que uma coisa muito interessante que você falou é de como a gente passa pelas experiências e depois a gente adquire autoconfiança. Sempre que eu conto dessa viagem pra Índia, né, que eu fui sozinha, eu pedi demissão de um trabalho, e aí em 2 semanas eu comprei e na verdade em uma semana eu assinei um contrato pra fazer um voluntariado do outro lado do mundo, em um mês eu arrumei tudo e fui. E todo mundo, quando eu conto essa história, né, e fiquei lá 2 meses ainda, quando eu conto essa história as pessoas falam, nossa, você foi tão corajosa. E aí eu fico pensando, cara, tem um lado que sim, eu concordo, mas por outro lado, é assim, é o que você falou. Pra eu desenvolver, né, essa adaptabilidade, essa autoconfiança, esse senso de poder pessoal, de que eu posso passar pelas situações, que eu posso fazer não sei o quê. Se eu ficasse sentada no meu sofá, eu teria a consciência de tudo isso? Eu teria passado, né, não passado, mas eu teria adquirido por tudo isso, adquirido tudo isso? Provavelmente não. É assim, então para você adquirir autoconfiança, você precisa viajar para um lugar que é perigoso, que não sei o quê? Não, né? Eu acho que não, mas definitivamente você precisa se colocar fora da sua zona de conforto. E eu acho que como mulher, a gente tem uns degraizinhos acima, umas camadas a mais da cebola pra desconstruir do que colocaram pra gente, né? Ai, mulher não viaja sozinha. É muito perigoso, é melhor você falar, é melhor você ir com um namorado, é melhor você ir com um amigo, né? Nunca é assim, com uma namorada, com uma amiga, é um namorado, um amigo, o seu pai, Sim. um irmão. Então, sair dessa zona de conforto é muito importante. E eu tenho tido essa conversa com umas amigas minhas, de tipo assim, não precisa ser uma coisa muito fora da caixa, que nem a gente que foi viajar pra Índia de ônibus. Eu também fiquei mochilando, né? Morei 1 mês e meio em Dubai, depois fiquei 15 dias mochilando a Índia ali de Dubai, não, de Mumbai, até o sul e depois voltando pro norte. Então, não precisa ser algo tão grandioso assim. Às vezes você ir um final de semana pra praia, você ir num solo date na cidade que você mora, né? Você já vai adquirir essa autoconfiança de perceber, cara, eu posso fazer isso aqui sozinha, peraí. Realmente dá. Então, acho que isso, enfim, né? É muito mais uma reação do que uma ação. Total. Legal. Isso é muito legal. E, nossa, nossa história é muito parecida. Eu também. Na verdade, eu tinha passagem desde janeiro, eu fui em julho. E aí eu tava, vou, não vou, porque eu tinha comprado em um outro momento. Aí eu falei, quer saber? Vou. Aí fui mandada embora do trabalho que eu tava, minha vida inteira em Amsterdã tava colapsando. Eu falei, agora é a hora. E fui, fiquei 3 meses lá também, fiz esse voluntariado nos hostels. Uhum. Foi muito legal, foi maravilhoso, terrível ao mesmo tempo. Eu Sim, costumo sempre dizer isso. um sonho e um pesadelo no mesmo momento. Total. E é isso que você disse é muito real.
que às vezes a gente fica esperando os grandes momentos, as grandes coisas, a grande viagem. Mas não, né? E é muito legal a gente associar isso. Então, por exemplo, eu tenho combinado com a Yasmin, que é minha melhor amiga, que toda vez que ela vai num date solo, ela me manda o Instagram do cara e a localização dela, e vice-versa. Por quê? Porque você pode ir ao mesmo tempo que uma amiga sua talvez te dê muito mais segurança te acompanhando do que o outro cara. Então, essa rede de apoio do feminino também é muito importante. E eu queria te perguntar, lá, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma, antes da sua primeira viagem solo, o que você falaria para você? Se eu pudesse me dar um conselho, eu acho que seriam duas coisas, assim. A primeira é, vai sabendo que podem ter outras. E eu acho que quando a Hum. gente. Enfim, eu tenho muito isso na minha mente, que é assim, sempre que eu tô fazendo uma coisa nova, eu penso que é uma coisa, é a primeira vez, mas pode ser a primeira de muitas. Então, uma viagem solo, eu acho que, principalmente assim, pelo que eu converso com outras mulheres, e muito do que eu recebo atendendo tarô, né? É aquela coisa de, eu acho que eu devo fazer uma viagem solo na vida. Vai com a mente um pouquinho mais aberta, sabe? Não que você vai virar uma viajante solo e daí você vai ficar mochilando o mundo durante anos viajando sozinha, não é isso. Mas vai de mente aberta de que talvez essa experiência pode abrir uma porta tão grande de transformação para você mesma. Que talvez você goste tanto de ficar na sua própria companhia, que talvez você veja o quanto você tem o poder de fazer as coisas sozinha, que você consegue escolher um restaurante por si mesma, que você consegue ver sem mapa, só perguntando onde é que você chega em tal lugar, que você consegue sair de situações que talvez não serão tão confortáveis. Talvez tudo aquilo ali te dê um sentimento tão gratificante dentro de você que você pense, talvez eu goste de fazer isso mais vezes. Talvez eu queira ir de novo, né? E eu acho que a segunda coisa é isso, que a gente estava falando anteriormente. Busca um pouco conversar com outras mulheres que já fizeram isso. A primeira vez que eu viajei sozinha, eu não tinha referência nenhuma. Hoje eu habito uma bolha de mulheres que viajam sozinha o tempo inteiro. Assim, é uma coisa que é tão engraçado porque as mulheres que estão fora dessa bolha, que, enfim, né, até amigas minhas que nunca viajaram sozinhas, sempre tem o que eu falei aquela frase que é, nossa, como você é corajosa. Mas a outra bolha que eu tô habitando ali é um monte de mulher que tá viajando sozinha, é um monte de mulher que tá fazendo as coisas sozinha, que tem esse empoderamento, né, de eu não preciso de ninguém pra viver a minha vida. Eu quero pessoas comigo pra viver a minha vida, mas precisar eu não preciso. Então eu acho que essa questão de conversar com outras mulheres, de buscar algum tipo de referência, para que quando eu tiver nessa minha experiência, eu já saiba ali mais ou menos o que é uma boa ideia, o que não é uma boa ideia, também é legal. Eu acho sim que a gente tem que experienciar, né, as situações, que é o que a gente estava falando, para, né, receber ali o que a gente pode da vida dentro dessas situações, para nossa própria transformação. Mas eu acho que a gente ter referências ajuda um pouco, sabe? Eu passei situações na Índia, assim, que quando eu conto pra minha família, eles falam: Meu Deus, você é louca! E eu penso, cara, realmente não precisava ter passado por isso se eu tivesse conversado com outras mulheres, sabe? Então, eu acho que o maior conselho, assim, o primeiro conselho eu daria, mas o maior conselho que eu daria pra mim mesma numa primeira viagem é conversa com outras mulheres que já viajaram sozinhas. Vê o que elas têm pra te falar. Eu acho que também porque às vezes a gente fica meio assim, antes de fazer uma viagem solo, a gente fica meio assim, ai, será que é uma boa ideia? Será que não é muito perigoso? Será que não é melhor eu realmente ir com um amigo meu? E aí quando você conversa com outras mulheres, você percebe que assim, não, na verdade não. Eu lembro que eu conheci num hostel em Varanasi. Logo quando eu cheguei, eu peguei muitas horas de avião. E eu peguei o voo num horário que não tinha nada a ver, sabe? Mas foi o que deu pra. Ai, fiz a mesma coisa. Meu Deus, que saco. E aí, cheguei no hostel. E aí, olha só, olha como as coisas vão acontecendo. Nesse hostel que eu cheguei em Varanasi, eu já tava ali com a consciência do que eu passei em Udaipur, não, foi em Jaipur. Do que eu passei em Jaipur. Então, quando eu cheguei em Varanasi, eu já peguei um quarto só de mulheres. Já me senti muito mais segura. Então, quando eu cheguei nesse quarto, tinha uma moça.
Ai, qual que era? O nome dela era Julie. E eu cheguei assim, ela tava arrumando a mochila dela, eu falei, né, aquela coisa de rosto. Oi, tudo bem e tal, você tá sozinha aqui, não sei o quê. E ela falou, tô viajando sozinha. E eu comecei a perguntar da vida dela, porque, enfim, eu sou essa pessoa, eu vou perguntando a vida de todo mundo. Comecei a perguntar da vida dela, eu falei, mas você viaja sozinha, é uma coisa constante. E ela falou, olha, eu sou dos Estados Unidos, eu me divorciei aos 40 e tantos anos, eu tenho 56 e eu tô viajando sozinha desde os 40 e tantos, quando eu pedi o meu divórcio. Então tem 10 anos que eu tô ali sozinha. Não era, ela falou pra mim que não era uma coisa constante, né? Ela não tava só viajando o mundo o tempo todo, mas quando ela queria viajar, ela viajava sozinha há mais de 10 anos. E eu falei, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tenho pra extrair dessa mulher, dessa conversa. E aí ela me contou as experiências dela ali de viajar sozinha. Foram 3 horas ali que a gente ficou conversando dentro do quarto. Eu esqueci que eu fui conhecer Jaipur, porque conhecer ela naquele momento estava muito mais interessante, né? E aí a gente trocou experiências ali, né? Eu também falei um pouco de mim, ela perguntou. E aí depois ela foi fazer o dia dela ali, eu fui tomar um café, porque eu tava muito faminta. E quando eu tava ali no café, sozinha, eu e meu diário, eu falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra escrever do que eu acabei de adquirir ali, sabe? E foi muito importante. Nas minhas próximas viagens, eu fiquei pensando, olha as possibilidades que existem. Olha o tanto de coisa que dá pra fazer. A mulher tá viajando sozinha há 10 anos. E eu tava com medo de pegar um avião. Eu acho que você ter a referência de mulheres, que é uma rede de apoio, eu diria que indireta, né? Uhum. A gente tem as nossas redes de apoio diretas, que são as mulheres que estão no nosso ciclo, na nossa bolha, no nosso meio. Mas as redes de apoio indiretas são as mulheres que são referência. E isso foi, nossa, game changing, assim, pra mim. Foi muito importante, foi muito bom. E olha que loucura, foi uma mulher que eu conheci por 3 horas e eu lembro o nome, eu lembro a história, eu lembro quantos anos ela tinha, o que ela tava fazendo, em que rosto a gente tava. Porque foi uma pessoa que somou muito, né? Que expandiu ali o meu conhecimento sobre essa experiência de viajar sozinha. Então isso foi, nossa, é um conselho crucial, assim. Conselho crucial que eu daria pra mim, pra qualquer mulher que tá querendo começar a viajar sozinha. Busque outras mulheres, porque eu acho que a gente pode se apoiar muito mais do que a gente imagina, né? Então, enfim. Total, totalmente maravilhosa, é isso. E me conta um pouquinho assim, né? Esse medo de pegar o primeiro avião. Qual foi a crença que você precisou quebrar para entrar nesse avião e falar, ou então para comprar passagem, vai, mas qual foi a maior crença assim que você falou, não, precisei me libertar disso para poder correr esse risco e me jogar nessa aventura? Nossa, a maior foi eu consigo. Ponto. Eu consigo. Eu não preciso de ninguém pra ir comigo. Eu não preciso de ninguém pra me falar exatamente o que fazer. Eu não preciso de ninguém aqui no meu ouvido. Isso é muito perigoso, isso não é uma boa ideia, isso não sei o que, isso não sei o que lá. Não preciso. Eu consigo fazer isso sozinha. E eu lembro que quando eu fui pegar o avião, era um voo. O voo de ida, acho que era mais curto. Era um voo de. Dava os dois juntos, davam umas 20 horas de avião. E eu nunca tinha passado 20 horas, né, de avião, assim. Eu tava indo pra um lugar muito longe, eu nunca tinha ido pra um lugar tão longe. E aí eu fiquei pensando, cara, eu consigo, sabe? Eu consigo subir no avião, eu consigo passar 16 horas dentro do avião, eu consigo descer, eu consigo pegar um outro avião, eu consigo estar no aeroporto, achar o hostel, pedir um táxi num idioma que eu nunca ouvi na minha vida, que eu não sei falar 3 palavras. Porque, enfim, não sei, né? Eu não sei se é uma experiência individual, mas eu acredito que não. Tem muito do que falam pra gente que a gente não consegue. Então, é melhor você viajar pra um país que você saiba o idioma. É melhor você ter alguém pra te receber, não sei o quê. Eu tinha alguém pra me receber quando eu cheguei na Índia. Só que quando eu cheguei, a pessoa não tava lá. Então, eu tive que passar um negócio assim inimaginável até que a pessoa chegasse, sabe? Tive que dar o meu passaporte na mão de estranhos. Tive que dar o meu celular na mão de não sei quem. Tive que pedir a internet do celular de outra pessoa. Eu tive que fazer um negócio ali que durou um trâmite que durou 4 horas até eu entender que eu consigo passar pelas minhas situações. Então, a crença assim de que eu sempre preciso de alguém para me guiar,
sempre torna as coisas mais fáceis ter alguém pra guiar a gente, mas a gente não precisa, sabe? Você é plenamente capaz de fazer o que você quiser. E quando a Índia, na verdade, não foi a minha primeira viagem solo. A minha primeira viagem solo foi um intercâmbio para os Estados Unidos. Só que nesse intercâmbio para os Estados Unidos, antes de chegar lá, eu conheci umas meninas pelo WhatsApp, que eram o grupo do intercâmbio ali que eu tava indo fazer. Então, já tinha meio que um negócio assim de, ó, a gente chega, a gente se encontra, não sei o que lá. Eu não tava nessa de. Não tinha medo, entende? Eu meio que Uhum. fiz amigas antes de ir. Então não tinha. Segura. Eu já me senti muito mais segura. Mas essa experiência da Índia, eu acho que foi muito mais assim. Foi a minha segunda viagem solo, foi muito mais assim. Gritante de eu consigo fazer o que eu quiser. Eu sou plenamente capaz. Ninguém vai falar pra mim que eu não consigo. Ah, e tem uma coisa assim que eu acho que entra muito na nossa cabeça, que é você ficar ouvindo a experiência de outros que não foram experiências de sucesso. Então, Uhum. ai, porque fulana foi pra. Ah, porque esse lugar é muito perigoso. Fulana foi pra tal lugar e foi assaltada. Fulana foi pra tal lugar e uma coisa horrível aconteceu com ela. Tá bom, as coisas horríveis podem acontecer com pessoas, mas eu não sou a fulana. Porque as pessoas, eu acho que elas projetam em você os medos delas. Então, se elas não fariam, elas vão buzinar Uhum. no ouvido pra você não fazer, né? Então, é muito perigoso porque eu ouvi que saiu um caso no jornal há 5 anos atrás que aconteceu não sei o que lá, então é melhor você não ir. Ok, aconteceu, mas assim, o que isso tem a ver diretamente com a minha experiência, sabe? Total, porque assim, né? Se eu faço o que você tem medo de fazer, inconscientemente você tem que admitir para você mesmo que é possível sim, É mas que você não está fazendo porque você está com medo. Então, total. acho que isso é um ponto importante. E outra coisa legal que você falou é essa questão de ter alguém te esperando, né? Uhum. Nossa, eu não sei, talvez seja assim para muita gente, mas quando eu cheguei na Índia, minha chegada também foi caótica, porque eu cheguei no aeroporto de Nova Delhi e o voo que eu tinha para Deadun, não sei, deu uma confusão nos horários, foi comprado com o horário de Amsterdã, que eu já estava morando lá. E aí eu cheguei, o fuso horário era outro, tinha Uhum. passado o voo, e Nossa. eu fiquei presa naquele aeroporto de Nova Delhi. O cara do visto anotou o número dele atrás do meu visto, fez perguntas nada a ver. Aí eles andavam com umas metralhadoras pra lá e pra cá, e eu Sim. pensava, meu Deus, com um olho assim. E eu cheguei de Amsterdã, que era um lugar assim, mais livre, lá, cheguei com uma blusa meio decotada. Aí falei, não, fui no banheiro, me troquei. Aí eu saí pra resolver o negócio da passagem. Na hora que eu voltei, não queriam mais me deixar entrar no aeroporto, cheia de mala, assim. E eu lembro que eu pus meu óculos e tava sem internet no celular. A internet era tipo, sei lá, 7 da manhã, eu só ia conseguir 2 da tarde. Comigo foi. Aí eu pensei, meu Deus, quando você pensou que você ia conseguir fazer isso sozinha? Já tinha morado um ano sozinha em Amsterdã, mas Europa é Europa, Índia é Índia, né? E aí eu pensei, meu Deus. Então até nos momentos que a gente acha que a gente não vai conseguir, gente, sabe o que eu fiz? Eu pus meus óculos escuros, dei uma choradinha, chorei e Botei a falei, fora ok. pra resolver. Então, assim, mesmo quando a gente passa por situações difíceis, mesmo quando a gente acha que a gente não vai conseguir, quando você tá lá, algum jeito você dá e de alguma forma você resolve. Sim. Então, isso também acho que é importante da gente falar, até porque essa questão de ter alguém esperando, os primeiros 15 dias que eu fiquei na casa de um mestre tântrico, indiano, lá. Às vezes, a pessoa que está te esperando, ela também pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, a Sim. gente nunca sabe. A gente precisa aprender a contar com a gente. É claro que é legal ter apoio e tal, mas tem essa dependência, porque senão, às vezes, a gente acaba em situações muito piores. Então, ter alguém te esperando pode ser tanto bom quanto ruim, não se muda, sabe? Com certeza. E eu acho que é muito interessante o que você falou, ter essa independência. Acho que tem um. Ai, qual é a palavra pra isso? Mas tem uma coisinha assim, meio fora da linha ali, do que a gente entende como independência quanto mulheres. E muito do que a gente entende como independência quanto mulheres, eu acredito, é a coisa de ter o seu próprio trabalho. Graças a Deus a gente tem essa independência hoje em dia. Ter o seu próprio trabalho, ter o seu dinheiro, ter a sua casa. Então, o ter o que é seu. Mas é no ter.
Eu acho que a independência feminina, às vezes, fica muito pautada no ter. E quando você passa por experiências assim, você entende que independência tá muito mais no ser do que no ter. Concordo. Então, eu sou capaz de fazer tudo isso aqui sem ninguém. O que você falou assim de eu dei uma chorada e aí eu fui. Cara, isso é total independência emocional, sabe? Porque você poderia ter ligado pra alguém pra chorar, você poderia ter ficado ali aos prantos, né? Eu passei pela mesma coisa. Eu saí do aeroporto só pra ir pegar a internet num Starbucks. E aí, quando eu Foi fui isso! lá pra trocar dinheiro, não me deixaram entrar. E eram uns caras É, que eu falei, meu Deus, e agora? E aí foi a mesma coisa, assim, eu me descabelei, aí eu respirei fundo, meu olho marejou, assim, e eu falei, não, eu não tenho tempo pra chorar, eu preciso resolver o meu problema agora. E eu acho que isso é um senso de independência muito potente. Muito potente. Você chorar com você mesma ali, falar, eu vou resolver. Agora eu chorei, parou, marejou, chega, eu vou resolver. Né? Eu acho que isso traz um entendimento ali dentro da gente de que se eu dei uma chorada e resolvi uma situação dessa, todas as outras situações subsequentes da minha vida, eu não vou precisar chorar pra ninguém. Se eu quiser chorar pra alguém, eu posso, eu choro. Mas eu não preciso chorar para alguém para resolver as minhas questões. E eu também não preciso dar as minhas questões na mão de ninguém, né? Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é muito potente. E quando a gente viaja sozinha, você vai passar uma sequência desses acontecimentos, assim, ó, é um atrás do outro. Não quer, vai embora. Se você continua, né? Posso falar, mas na vida, né? Eu acho que na vida, se a gente está aberto para a vida, essas coisas vão acontecer e Com a gente certeza. precisa estar em contato com isso. Essa coisa de uma vida da princesa da Disney, bela e segura, isso não se Não é concretiza, não faz sentido. E você contou um encontro muito legal que você teve. Eu tive alguns também. Mas eu queria saber, teve mais algum outro encontro inesquecível, assim, que te marcou? Nossa, teve. Isso que eu tava falando de a gente não precisa, mas às vezes tá tudo bem se a gente quiser. Quando eu cheguei em Varanasi, pra quem não sabe, pra quem vê algumas coisas da Índia muito caóticas, ou da coisa ali do Ganges e toda uma cerimônia acontecendo, e muita gente, não sei o quê, Varanasi tem muito disso, né? Não sei se você chegou aí pra Varanasi. Não. Varanasi é um lugar assim que eu não acho que tenha palavras no dicionário, pelo menos em português, para descrever o que é Varanasi. É um lugar muito religioso, é um lugar muito ritualístico e os rituais de Varanasi estão em absolutamente tudo, sabe? Até nas paredes da cidade. Mas é um lugar muito caótico, é muito intenso. Tudo que acontece na Índia já é intenso. Em Varanasi é 15 vezes mais. E aí, quando eu cheguei, eu já tinha ido pelo meu voluntariado também, eu acho que eu já tinha ido para umas 6 cidades. 6 cidades da Índia, você já tá meio calibrado ali do que tá acontecendo. Mas quando eu nasci, eu falei, meu Deus do céu. Pela primeira vez, eu não sei se eu consigo passar por isso aqui sozinha. E aí, eu lembro que, enfim, né? Eu também tenho muito a minha espiritualidade ali. Eu lembro que o que eu pensei foi o seguinte: eu não vou buscar, mas se for pra eu pensei assim, eu não preciso de ajuda, então eu não vou buscar, mas eu quero ajuda. Então, se essa ajuda puder vir pra mim, eu vou deixar que ela venha. E aí, eu cheguei num hostel, comecei a conversar com o menino da recepção, e ele me perguntou de onde você é. E quando eu fui falar de onde eu era, chegou um outro cara atrás de mim. Botou a mochila dele ali, e eu falei: "Ah, eu sou do Brasil, sou de São Paulo". E o cara ouviu. Aí ele me respondeu em português. Aí ele: "Ah, você é de São Paulo? Eu também". Aí eu falei, que legal, tal. A gente começou a conversar. O nome dele era Pedro. A gente começou a conversar. E aí ele me contou que ele tá. Eu contei, né, que eu tava voluntariando e tal. E ele me contou que ele tava fazendo só um pit stop na Índia de uma semana, porque a namorada dele trabalhava pra Emirates e ela morava em Dubai. Então ele tava indo visitar a namorada dele em Dubai, mas ele achou um voo mais barato que a escala era na Índia. Ele resolveu ficar ali uma semana. E ele ia ver Varanasi e Jaipur. Era isso. E eu falei, que legal, tal. E aí, fui pro meu quarto.
Ele foi pro quarto dele, acabou aí esse dia. No dia seguinte, eu acordei e eu tava muito angustiada de ter que passar por Varanasi sozinha. Eu sabia que eu não precisava de ninguém ali, porque eu já tinha passado por outras cidades da Índia. Também tava tudo bem, sabe? É o que você falou, né? É uma experiência maravilhosa, mas meio pesadelo ao mesmo tempo. Então eu sabia que tinha esse mix, né? Eu acordei, tava muito apreensiva, mas eu joguei muito isso pro universo, assim. Eu sei que eu não preciso de ajuda, mas hoje eu quero. Hoje eu realmente me sentiria mais segura se alguém estivesse comigo. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa da minha idade, pode ser uma pessoa mais velha. Eu não ligo, mas eu realmente me sentiria mais segura se alguém estivesse comigo. E aí eu acordei, pensando muito nisso, fui tomar um café e sentei. Eu entrei no café e ele tinha 2 andares e tinha uma varandinha em cima que dava pra você ver a rua, inclusive a rua do hostel. Ele era numa paralela, assim. E aí eu tava na varandinha do café, assim, e eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei observando as vacas atravessando a rua, um monte de gente passando. E olha que eu tava num lugar que era quietinho até, né? Era meio silêncio. E aí eu fiquei pensando nisso. E quando eu olho pra baixo, o Pedro está entrando no mesmo café que eu. Só que eu tava sentada lá em cima. Eu falei, pô, ele não vai me achar. Então talvez eu vou conversar com ele aqui em algum momento, sei lá. Pois ele entrou e sentou na mesa na minha frente. Eu falei, gente, não pode ser. Não pode ser. Aí eu sentada na minha mesa, ele sentado na mesa dele, a gente começou a conversar e aí eu perguntei, eu falei, o que que você vai fazer hoje? Aí ele, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. E era o exato mesmo itinerário que o meu. A gente ia fazer as mesmas coisas. E aí eu perguntei, eu falei, você quer ir comigo? Aí ele parou assim e falou, quero. E aí a gente foi viver aquele dia em Varanasi juntos. Por que que esse encontro foi tão marcante pra mim? Primeiro, foi uma coisa que o universo me trouxe, que eu pedi ali, mas o universo me trouxe, tipo assim, ó, a gente entendeu de onde você tá vindo com isso. Então, toma, tá? Segundo, porque o Pedro tava ali conhecendo Varanasi, mas ele não entendia nada da cultura e da religião hindu. E quando a gente tava conversando, ele falou assim pra mim: eu pensei em contratar um guia, mas eu achei que não valia a pena. E eu conhecia muito sobre aquele lugar, eu conhecia muito sobre a cultura, sobre a religião. Então foi uma troca tão legal, tão simbólica. E mais, além disso, né, eu acho que a parada de ser um cara. Porque eu já tava num lugar que você se sente insegura com homens. Uhum. Tem uma coisa também de que todo cara vai ter interesse numa mulher. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não sempre, pelo menos. Então, eu e o Pedro ali, a gente viveu o dia como dois amigos que já se conheciam há um tempão. E a gente tinha acabado de se conhecer. E foi uma coisa, assim, foi uma parceria muito forte. A gente tava ali um pelo outro. A gente foi entrar no templo, eu esqueci o meu passaporte. Ele voltou comigo pro hostel pra buscar. Depois a gente voltou pro templo. Ele também, eu gosto muito de fotografia, né? Ele era fotógrafo, então a gente fez um monte de fotos juntos. E olha aí que interessante também. Algumas situações, como ele tava na Índia por uma semana, sei lá, de um cara cobrar um dinheiro dele pra ver não sei o que, não sei o que lá, porque o turismo na Índia ele não tem controle algum, né? Tá brincando. Então, dele pagar umas coisas e eu falar, não, não faz isso, porque é desse jeito. E aí eu percebi, né, estando ali com uma pessoa que tava ali há uma semana, eu percebi, meu, eu já sei muito desse lugar. Olha como eu tô consciente das coisas que estão acontecendo aqui. Olha como eu sei algumas coisas, né, o padrão de algumas coisas que estão acontecendo aqui. Olha que incrível eu estar acompanhada de um homem, né, que foi o que eu falei lá no começo, e eu me senti tão poderosa quanto. Eu não tô sentindo que eu preciso dele pra passar por isso aqui. Eu tô sentindo que a gente tá complementando a experiência um do outro. E isso foi muito legal, assim, principalmente pro meu eu interior, de perceber que outras pessoas sempre vão somar na minha experiência. Sempre. Sempre pode ser muito mais legal de estar com outras pessoas. Foi o nosso caso também, né? Naquele hostel em Goa, de passar a noite Foi. inteira conversando e o tanto que trocou e não sei o quê. Isso é muito, muito rico, sabe? E o melhor dessa experiência, desse encontro com o Pedro em específico, foi que quando a gente chegou no hostel de volta, depois de viver um dia intenso ali em Varanasi,
que a gente ficou perdido nos vilarejos do Ganges, que a gente foi almoçar num lugar que um rato passou embaixo da mesa. Teve várias coisas que a gente tava preso numa vielinha no Ganges e nós dois com muito medo de cobra, e uma cobra começou a sair de dentro de um cesto. Coisas que você vê no resto da Índia, eu não vi coisas assim, mas em Varanasi tinha. Quando a gente chegou de volta no hostel, eu falei assim, eu vou tomar um banho, depois eu vou ali pra área externa, vou pedir comida se você quiser jantar comigo. E ele falou, não, tudo bem. Só que aí os nossos horários não se cruzaram mais. A gente não pegou o nome completo um do outro. A gente não tinha o telefone um do outro. Então eu nunca mais vi o Pedro. Ah, meu Deus! Entendeu? Nunca mais. Tipo assim, não foi uma amizade que eu levei pra minha vida. Não foi uma pessoa que eu peguei contato, que nem a gente que pegou o número uma da outra e a gente, né, tipo, manteve um contato. O Pedro foi uma pessoa que viveu uma parte da minha experiência ali comigo muito intenso, muito rico e que eu nunca mais vi. E aí eu percebi que, na verdade, a viagem solo não é sobre você estar sozinho o tempo inteiro. Não. Não é, sabe? A viagem solo é sobre os encontros que você vai ter, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto. E vai estar aberta, né? Eu passei por... Exatamente. Eu passei por uma coisa assim no México, foi muito louco, porque eu fui no México para me recuperar de um romance que lá já tava, passei acho que 2 meses lá sozinha. O México também tem um pouco essa pegada, eu tinha conhecido um cara, e aí era aniversário dele, ele me chamou pra ir, só que eu falei que eu não queria ir. E aí, depois que eu falei que eu não queria ir, ele meio que ignorou que eu falei que eu não queria ir e continuou me mandando mensagem, daí eu pensei, não, né? Muito estranho isso, tipo, você tá ignorando o meu não e meio que se repetiu, e aí depois ele me chamou pra ir, puta, agora não vou lembrar, mas era uma praia deserta perto de Tulum, uma reserva e tal. E eu falei, meu, não vou com esse cara estranho, mas gostei da indicação do lugar bom em outro dia. Aí eu peguei, fui em outro dia, e eu tava com o scooterzinha, e, meu, era um caminho muito longe, assim, eu fui indo, e a scooter chacoalhava, porque era uma estrada de terra e tal, e eu meio que pedindo orientação para as pessoas. E aí eu parei e perguntei para um cara que tava com a família, e ele falou, olha, melhor você ficar nessa praia, porque as próximas tem crocodilo, quem não sabe lidar com isso. Daí eu pensei, meu Deus, onde eu tô? Ok, aí e assim, eu já tinha parado em algumas praias nesse caminho, foram vários quilômetros, e aí eu pensei, legal, entrei, todas as praias desertas, desertas, desertas. Aí entrei nessa praia, era uma praia paradisíaca, assim, de Tulum, com aquela água, com tudo. E tinha um cara, diga-se de passagem, muito gato, sentado na areia, e ele tava vindo e eu tava indo, né? A hora que eu cheguei, ele já tava indo embora, e eu parei, olhei, pensei na minha cabeça, seria muito legal, né? Se ele voltasse, mas assim, X. Miga, passou 5 minutos, ele voltou, ele me ofereceu uma cerveja, a gente começou a conversar, passamos o dia inteiro conversando muito, 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 muito. É engraçado, né? No fim, ele é até um ator mexicano famoso. E eu não sabia. E a gente passou um dia maravilhoso, assim, é o que você falou, era uma conexão que parecia que a gente já se conhecia há anos, assim, conversamos, nadamos, brincamos, falamos. Depois a gente voltou a passar uma semana junto em Tulum, aí eu fui passar uma semana com ele na Cidade do México também, antes de voltar pra cá. E assim, hoje em dia a gente se acompanha no Instagram, legal e tal, não foi uma pessoa que ficou um vínculo, mas foram desses momentos e encontros mágicos, que você acredita que também era aniversário dele? Então foi uma troca, assim. E aí você começa a perceber isso. Quando você tá sozinha, você tá às vezes muito aberta para essas experiências. E teve um componente muito parecido com a sua história, que foi: eu não preciso estar com ninguém, eu não quero necessariamente viver um romance, mas se acontecesse seria muito legal. Mas assim, eu quero um romance se for com alguém muito legal que acontecer, mas eu não preciso disso para aproveitar, eu não preciso disso para curtir. E aí veio num momento totalmente inesperado, porque primeiro veio esse outro cara que eu achei que ia ser, mas não foi. E nessa vez eu não insisti no erro. Eu falei, tô sentindo que tem uma coisa estranha, eu não vou. Sabe daquelas coisas que a gente aprende? E aí, no passeio que eu fui sozinha, um indo, outro vindo, gente, daí rola, sabe? Então é muito, muito legal a gente observar isso e perceber que quando a gente se abre para a vida, 1001 possibilidades podem acontecer, né? Nossa, com certeza. E eu acho que mais do que, né, mais não, mas assim, nessa coisa de se abrir pra vida,
Eu acho que a gente tem que se abrir muito para encontros, né? De pessoas que. Eu acho que muita gente tem Uhum. dificuldade, talvez, de fazer amizade, conhecer pessoas e tal. Mas meio só se abre, não pensa, sabe? Não pensa, ai, o que a pessoa vai achar de mim? Ai, mas eu sou muito tímida. Ai, mas eu sou não sei o quê. Não pensa. Eu acho que às vezes se a gente fica pensando demais, tá, então eu vou viajar sozinha, daí eu tenho que estar aberta para a vida, daí eu tenho que estar aberta para conhecer pessoas. Daí Sim. conhecer pessoas. Daí onde que eu vou conhecer pessoas? Se você começa a elaborar demais, o que acontece, na verdade, é que você começa a enrijecer ali toda a mentalidade do que vai acontecer. E às vezes você, inclusive, uma coisa que você pontuou, assim, que eu achei, nossa, é, às vezes você vai ficar tanto pensando que você tem que conhecer alguém, que você tem que conhecer pessoas, que você tem que fazer amizades, que você vai se colocar em situações que não são legais, Uhum. podem ser Uhum. perigosas, só Uhum. porque tem outra pessoa envolvida ali, né? Então é muito importante a gente, tudo que a gente já estava falando aqui, né, de estar consciente sobre essas situações, o que é seguro, o que não é. Mas estar aberta para encontros não é você topar qualquer encontro, Com certeza. né? Então, eu fiz amizade ali. Eu lembro que quando eu tava na Sicília, que eu fui passar um tempo sozinha na Sicília também, foram poucos dias, mas eu tava num café e um cara começou a conversar comigo no café e eu achei o papo muito esquisito. E aí ele me chamou pra ir visitar uma igreja que tinha ali, que era famosa. Eu achei o papo muito esquisito e eu falei, cara, eu, sabe, gostaria de conhecer pessoas aqui também, mas é melhor não. É. Posso falar? É uma coisa que a gente tem que aprender para a vida, isso, nem só para viajar sozinho. Sim, É o que você estava falando, não tentar controlar o incontrolável. Então, assim, vou conhecer aqui, vou fazer aqui. Não, isso é incontrolável, é da ordem do incontrolável. Solta e vai viver. Se rolar, rolou, se não rolar, não rolou, vai ser o que tiver que ser. E a segunda coisa é não tenta dar aquela forçadinha. não, Você não acha? não tem. Não tente. E eu acho que isso pra tudo, assim, né? Pra tudo. A gente falou de, homens com papos estranhos, não sei o quê. Mas quando eu tava na Índia também, uma menina me chamou pra ir numa. Ela tava envolvida ali na empresa do intercâmbio que eu fui fazer, né? Do voluntariado. E ela me chamou pra ir numa festa com uma galera X, era uma noite de Bollywood, né? Que na Índia tem essas noites Bollywood. No final, eu acabei indo, mas foi um tempão depois e não foi com ela. Mas quando ela me chamou, eu falei, legal, eu tinha chegado fazia uma semana, quero conhecer pessoas. E é por isso que eu tô falando isso, né? Eu falei, não, legal, vou. Me arrumei toda, fiz um delineado que levou 20 minutos, né? Eu comecei a chamar um Uber e o Uber não vinha. E é tão fácil chamar Uber na Índia e não vinha. Nenhum cara aceitava e cancelava. Aí o Uber não conseguia achar o hostel que eu tava ficando. Eu não conseguia sair de dentro do hostel. E aí quando eu mandava mensagem pra ela respondia de um jeito tão estranho. Aí eu comecei a ficar meio assim, falei, será que é uma boa ideia? E ela falou assim, não, vamos, e aí depois você dorme na minha casa. E eu falei, legal. Quando o Uber começou a não ia, né? Começou a não dar certo, eu comecei a pensar, peraí, eu vou dormir na casa de uma menina que eu nem conheço, eu tô saindo com uma galera que eu nunca vi antes, pra ir num lugar que eu nunca fui, e aí tudo isso completamente fora do meu controle, porque eu não sei onde é, eu não sei quanto tempo demora pra eu voltar pra casa. Se eu quiser sair dessa situação, como que eu saio? Uhum. Essa menina também já tá me falando umas coisas aqui que tá meio esquisito, não tem muito pé nem cabeça. E aí, no final, 2 horas depois de eu ter me arrumado e estar pronta pra sair, eu falei que eu já, assim, eu fiquei 2 horas tentando ir. Olha o tanto que eu tava querendo forçar a situação. É, é. Não vou, não vou. E aí acabou que eu não fui. Mudou alguma coisa na minha vida? Não sei. Talvez se eu tivesse ido, poderia ter mudado algo pra bom ou pra ruim, não sei. Não fui, fiquei em paz. E aí, uma semana depois, eu conheci outras meninas que uma delas é uma grande amiga minha até hoje. E a gente acabou indo depois numa noite de Bollywood, deu tudo certo. Eu voltei pra minha casa, foi tudo bem, sabe? Então, essa de dar uma forçadinha também. E não é, Total. sabe? Às vezes pode ser situações com mulheres também. A menina me chamou Qualquer pessoa, qualquer coisa. qualquer pessoa, qualquer pessoa. Então, acho que é importante a gente ter essa consciência, né? De sim, estar aberta, sim, vamos ter encontros, mas não força.
Deixa acontecer. Total, Se total. for pra você estar sozinha a viagem inteira, esteja. Esteja. Quando eu fui pra Sicília, foram 5 dias que a maior parte do tempo eu tava sozinha. Eu conversei com pessoas por 20 minutos nos lugares que eu estava. Mas eu não passei o dia com ninguém. Eu não conheci ninguém que eu peguei Não teve nada, um Pedro. sabe? Eu tava lá e foi Laís com Laís e foi ótimo. Ótimo. Igualmente. Sim. Miga, eu amei o nosso papo. Poderia ficar aqui falando com você Horas. sobre horas. Vamos combinar, inclusive. Mas vamos precisar encerrar. Quero que você conte para quem está ouvindo a gente. Primeiro, obrigada por ouvir a gente até aqui. Falamos bastante. Onde elas podem te encontrar? Onde você tá? Como elas podem saber mais sobre o seu trabalho, sobre o tarô? Então, no Instagram, majoritariamente, né? @Laís Klein. Também no meu canal no TikTok, @Laís Klein. E eu escrevo uma newsletter semanal, que é no Substack, chama Mergulho do Ser. A gente fala sobre histórias de viagem, a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala sobre a vida no geral, né? Tudo a minha perspectiva, nas minhas experiências, tudo que a gente tá conversando aqui de aprendizados eu trago nessa newsletter também. É um projeto muito legal que eu tô amando fazer. E é isso. É isso. Eu Obrigada, acho que vale a gente falar que ela é Klein com A, né? Laís Klein com A. Gente, eu amei, amiga. Muito obrigada. Obrigada a você pelo Beijo. convite. Espero que Vamos combinar. quem ouviu também tenha gostado do papo, né? Acho que pode enriquecer muito aí para todas nós.